Aí eu vou ter que explicar para vocês aqui, que é basicamente um novo assunto, né. Só que é com ideias e conceitos já que a gente já viu nas aulas anteriores, tá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Para esse conteúdo aqui eu vou utilizar o Leitold, tá. Lá no capítulo 10, né, no caso aqui 608, a página começa bem no finalzinho da página 608, tá. Então a gente inicia aqui coordenadas polares, que é o nosso último assunto antes da segunda prova, certo? Então, para a gente ter uma ideia aqui, tá, vamos lá. Para a gente ter uma ideia aqui de coordenadas polares, é basicamente a gente pegar o que a gente já viu até agora sobre trigonometria, né? Algumas partes de trigonometria, certo? Não dá para a gente ver todos os conceitos que estão descritos aqui, mas eu vou falar por alto, né, vou resumir tudo o que está escrito. Por exemplo, aqui, né, a gente tem essa noção de ângulo, que um ângulo ele é formado, né, a partir de 2 segmentos de reta ou 2 semi-retas que partem de um mesmo ponto, no caso a origem, o ponto O, certo? Então a gente tem aqui uma semi-reta OA e um segmento OP, certo? Que é dado por esse ponto aqui, um ponto no plano, né, dito como sendo r θ, tá? Então esse ponto r θ é um ponto que se desloca no espaço, ou seja, é uma partícula, né, tratando assim como com os conceitos de física, é uma partícula no espaço, certo? Então tem como a gente calcular, certo, coordenadas polares a partir do ângulo θ e da medida de O até P, ou seja, é um raio qualquer, já que a gente vai girar em torno dessa semi-reta que fica fixa, essa semi-reta aqui, OA, certo? Essa semi-reta OA, ela fica fixa, ela não se move. O que se move é a partícula, ou seja, ponto P aqui se move em torno da origem, beleza? Então a gente tem aqui, né, um sistema de coordenadas polares formado por esse deslocamento dessa partícula, tá? Vai ter um sistema de coordenadas. E ele tem envolvimento lá, né, com as cônicas, tá? Através desses movimentos a gente consegue encontrar as cônicas, que são parábolas, hipérboles, certo? Elipses e também, né, tendem a ser aplicadas pelas leis de Kepler na física, beleza? E são também, né, aplicadas lá no movimento dos planetas em astronomia, beleza? Então quem tem interesse aí nessa área, sabe que vai ter que utilizar essas bases matemáticas de coordenadas polares, beleza? E claro, se eu tenho coordenadas polares, eu consigo converter também em uma coordenada cartesiana, certo? Que é o que a gente utilizou até agora, certo? Que é essa coordenada cartesiana aqui. A gente tem um eixo x e o eixo y, ou seja, as funções estão em função de x ou y, né, nesses casos. Aqui vão estar equações em função de r e θ, tá? R e θ. Então vamos lá. Vamos ver aqui algumas notaçõezinhas, né. Um exemplo aqui, essa coordenada polar A, como é que a gente descreve ela no nessa definição de coordenadas polares? Então, como eu falei, isso aqui é um ponto no plano, né. E esse ponto, certo, ele tem como coordenadas r
certo? E o ângulo θ, beleza? Então, esse ponto P, essa partícula, né, ela tem como coordenadas r e θ. Lá no plano cartesiano, né, por coordenadas cartesianas, a gente tem que os pontos, né, são dados por x e y, certo? Então, aqui a gente leva em consideração o r e o θ no lugar do x e y, beleza? Só que esse r é dito uma distância, né, um comprimento, por isso que aqui a gente tem que r é a distância, ou seja, o módulo do segmento OP, que sai da origem e vai até a partícula, certo? E a gente tem que θ é o ângulo formado, né, entre uma semirreta OA até a partícula, né, até o outro segmento OP. Beleza, então, dado esse ponto aqui, a gente vai ter que esse ponto P aqui, é dado com 2, ou seja, esse 2 é o nosso R, né? É o raio, é o comprimento, e aqui é 1/4 de π, ou seja, é π quartos, certo? Π quartos. Beleza. Só que a gente sabe quem é esse ângulo π quartos aqui, em radianos, ou em graus, né? Já que ele já está em radianos. Em graus, ele é o quê? Esse π a gente sabe que é 180, certo? Então, 180 dividido para 4, 45. Então, vai formar um ângulo de 45 graus e a distância da origem até o ponto P vai ter uma medida de 2 unidades de comprimento, certo? Então, está aqui, ó. Utilizando aqueles segmentos, né, aqueles 2 segmentos da definição, a gente vai ter justamente esse desenho aqui, essa ilustração do ponto P aqui, certo? Então, o ponto P é dado por 2 e 1/4 de π, né, ou 4π, 4 sobre π. Esse ângulo aqui formado é justamente o ângulo 1/4 de π, que é 45 graus, certo? Então, isso aqui é equivalente a dizer que é 45 graus, beleza? E lembrando, essa semirreta O até A aqui, ela é fixa, ela não vai alterar. O que altera é o outro segmento, tanto no seu comprimento, certo? Tanto no seu comprimento, como também na sua posição, certo? Dependendo ali do ângulo formado, certo? Entre esse segmento e a semirreta, beleza? Então, vamos ver aqui o outro exemplo, né? Vamos aqui ver um outro exemplo, dado por coordenadas polares, coordenada polar. Então, olha só, vamos ver esse daqui, a letra D. Então, aqui a gente tem um ponto P, certo? Que ele é dado dessa forma. O R mede 3 e o ângulo mede 7π sextos. Beleza, 7π sextos, esse é o nosso ponto. Só que aqui, quem é 7π sextos? A gente sabe que π é 180. 180 dividido por 6 é 30. 30 vezes 7, 210. Então, esse 7π sextos é equivalente a 210 graus, certo? Ou seja, passa de 180, né? 180, a gente sabe que é o ângulo raso, partindo aqui da origem, ponto O, né, ao ponto A, né, semirreta. Essa partícula P ela vai girar mais do que 180, ou seja,
210, certo? Está mais ou menos aqui assim. Então, o ponto P vai dar mais ou menos aqui, certo? Ou seja, vai girar 210 graus, beleza? Então, a gente vai ter algo desse tipo aqui, certo? Onde a gente tem aqui um ângulo de 210 graus, certo? E aqui o nosso segmento de OP, né? Medindo 1, 2, 3 unidades. Então, o nosso R é 3 e o ângulo formado aqui é 7 sextos. Então, está aqui a posição da nossa partícula, né, do nosso ponto P, vai ser justamente essa posição aqui, certo? Depois a gente vai ver como é que fica no plano cartesiano, tá? Então, aqui, por enquanto, a gente só está fazendo uma leitura de como fica a posição desses pontos, tá? E agora aqui, por exemplo, deixa eu pegar esse outro aqui. Pegar um ponto aqui onde eu tenha 4 e menos 1/3 de π, ou seja, menos π-terços, certo? Então, vou tirar isso aqui. Nosso ponto P agora vai ser π menos π-terços e aqui 4, certo? Então, vai ter uma medida 4, certo? A distância entre O e P, a origem e o ponto P, a partícula, e um ângulo formado por menos π-terços. Mas espera aí, menos π-terços, eu não sei o que é, mas eu sei quanto é π-terços, certo? Π-terços é 180 dividido por 3, que é igual a 60 graus, certo? Então, tiramos 60 graus. Só que o que significa esse menos aqui? Esse menos, como a gente viu aqui no exemplo anterior, a gente está girando esse segmento OP em sentido anti-horário, certo? Nesse sentido aqui, anti-horário. Beleza? Quando eu tenho um ângulo negativo, ou seja, menos π-terços, o nosso ângulo vai girar em sentido horário. Ou seja, eu vou pegar aqui, né, vou manter a semi-reta OA e eu vou andar esse segmento OP, que mede 4 unidades de comprimento, em sentido horário. Então, ao invés de eu girar em sentido anti-horário, eu vou girar em sentido horário por conta desse menos aqui, certo? Do ângulo, beleza? Então, só essa diferença. Então, esse ângulo aqui mede também 60 graus, só que agora eu girei ele em sentido horário, beleza? Então, basicamente é apenas essa a diferença mínima ali, né? Tem um exemplo aqui também, né? Como encontrar a posição dessa partícula na coordenada polar, dessa daqui. E agora? Explicou, né? Então, o nosso ponto aqui vai ter 4 unidades de comprimento, da origem até o ponto P. E eu vou girar ele, vou girar esse segmento OP para formar o ângulo de 17π/6. E agora, como é que eu descubro quem é esse ângulo aqui? Basta eu substituir aqui o π por 180, certo? Então, 180 dividido por 6 vai dar
30, certo? 180 dividido por 6, 30. 30 vezes 17, tem um zero aqui, vai dar 21, sobe 2 e 510. Opa, passou de 360, professor. Pode passar, não tem problema. Ou seja, se passou de 360, a gente já está dando mais uma volta, né? Então, a gente deu uma volta completa e vai dar outra volta, só que não vai ser completa, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou subtrair os 360, que é uma volta completa, beleza? Para a gente saber quantos graus a gente vai a mais. Então, tá positivo? Então, sentido anti-horário. A gente vai fazer esse sentido aqui, certo? Só que vai dar uma volta completa e continuar, certo? Quantos graus? Fazendo a diferença aqui, de 0, aqui 5, e dá 11. Só abaixa 1 aqui por 3, fica 4, então 150 graus, certo? Então a gente vai fazer um giro de 360 graus e mais 150 graus, beleza? Então vai ser mais ou menos essa figurinha aqui. Ou seja, a gente vai dar uma volta completa e mais 180 graus. Desculpa, 150 graus. Beleza? Então, essa medida desse ângulo daqui para cá mede 150 graus. Então, demos uma volta inteira, completa, e mais 150, para inteirar justamente os 510 graus. Beleza? Então, a nossa partícula para justamente nesse ponto aqui, certo? Que tem 1, 2, 3, 4 unidades de comprimento, beleza? E giramos aqui 510 graus. Tranquilo, né? Bem facinho isso aqui. Agora vamos ver uma outra situação, que é estas aqui. Então, se a gente tiver algo desse tipo, ou seja, a nossa medida aqui é negativa, o R é negativo. O que acontece com o nosso ponto, com a nossa partícula? Tá? Beleza? O que acontece? Vamos ver. Acontece isso aqui, ó. Vamos pegar essa primeira aqui. Tá? Essa primeira a gente já fez, né? Se eu não me engano. Tá lá em cima. Ah, não. Só que era terços, né? Aqui é pissextos. Pissexto é 30 graus. Certo? Então, aqui a gente tem a origem até o segmento semi-reta AOA, certo? E aqui, esse ângulo é menos π sextos, ou seja, se é menos, a gente vem em sentido horário, certo? Então, a gente vai ter um ângulo formado aqui de 30 graus, certo? Que é equivalente ao π sextos. Só que menos π sextos, a gente gira em sentido horário. Beleza? Então, nossa partícula vai estar aqui? Não. Por que não vai estar aqui? Vamos ver por quê. Então, deveria estar aqui, né? Só que aqui, a nossa medida é menos 4. Então, a gente teria 1, 2, 3, 4 medidas de comprimento aqui, certo? Só que a gente está com valor negativo. Então, esse ponto vai estar no sentido oposto, vai estar para cá, certo? Já que está com valor negativo em R, essa medida. Então, a gente vai ter algo desse tipo. 1, 2, 3, 4, né? Mais ou menos. Tá? Então, aqui eu tenho
4 medidas opostas aqui. Então, o nosso ponto P vai estar oposto, tá? A esse segmento que deveria ser aqui, né? O nosso ponto. Ele vai estar oposto por conta desse R negativo, certo? Então, vai ser assim, ó. Certo? A gente tem aqui menos π sextos, certo? Justamente aqui sentido horário, porém as 4 unidades, como são negativas, vai estar fora dessa semi-reta. Então a gente tem aqui que o ponto está fora aqui, né? Digamos assim. Beleza? Ou seja, P ele está prolongado ao lado terminal do ângulo, né? A gente fala assim também, né? Mas creio que vocês entenderam, né? É basicamente isso que esse menos 4 aqui faz. No caso, esse menos do R, né? Já que a nossa coordenada polar é R θ. Θ o ângulo, R a medida do segmento OP, certo? Então, ângulo negativo, sentido horário. Raio negativo, né? O ponto vai ser prolongado do lado oposto ao ângulo, certo? O ângulo está aqui. Então, a gente vai ser prolongado 4 vezes do lado oposto do ângulo. No caso aqui, desse lado, certo? E aqui a gente tem outros exemplos também, né? Idênticos, tá? Esses exemplos aqui são idênticos. Tá? Só que agora aqui, a gente gira em sentido horário, certo? Esse ângulo aqui, 11 π sobre 6. Porém, nosso ponto ainda está aqui, né? Porque é menos 4. Não necessariamente ele vai estar aqui por conta do ângulo, ou por conta desse ângulo interno, né? Que aqui nesse caso foi interno. Aqui é externo, então ele está aqui por conta desse ângulo externo, digamos assim, né? Então ele está aqui por conta desse ângulo, beleza? Então ele vai ser prolongado ao longo do ângulo aqui, né? Nesse caso. E aqui oposto ao ângulo. Aqui o ângulo é agudo aqui, né? E aqui o ângulo é obtuso, né? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Aqui, como eu falei, né? Tem alguns exemplos aqui semelhantes. Mas vamos lá para o que interessa. Então essa parte aqui é quando a gente traz aqui para o plano cartesiano, certo? Ou seja, aqui o eixo Y, certo? E aqui o eixo X. Beleza, coordenada e abscissa. Então a gente pega aqui agora a origem, como sendo a origem do plano cartesiano, beleza? Esse ponto aqui, a origem. E como a gente sempre gira esse segmento aqui, OP, em torno do eixo X, certo? Já que a gente está pegando aqui o eixo X como sendo a reta, certo? Que possui aqui a origem. Então aqui a gente tem a partícula Rθ, certo? Ou XY, né? No plano cartesiano, beleza? Então a gente pode fazer o seguinte, já que eu tenho que OP é igual a R, qual vai ser essa distância aqui do cateto, digamos, oposto ao ângulo? Vai ser Y, né? Um Y qualquer, já que a reta aqui é o eixo das ordenadas, o eixo paralelo a esse lado, ser justamente Y. Então é um Y qualquer, uma medida Y. E aqui embaixo a gente vai ter uma medida X, já que está acompanhando aqui o eixo X, certo? Beleza. Então aqui a gente tem um triângulo
retângulo, certo? Triângulo retângulo. Então, a partir daqui, a gente consegue fazer a relação trigonométrica no triângulo retângulo, certo? A gente sabe quem é a hipotenusa. A hipotenusa é R, certo? A hipotenusa é R, cateto oposto y, cateto adjacente o x. Então, a gente sabe que cosseno θ vai ser cateto oposto, cateto adjacente, desculpa, sobre a hipotenusa. Então, quem é o cateto adjacente? É x. Quem é a hipotenusa? É o módulo, né, ou a distância de OP. Quem é essa distância OP? É justamente R. Ou seja, o cosseno θ é x sobre R, certo? Então, a gente pode escrever aqui cosseno do ângulo θ como sendo x sobre R. Beleza. E o outro lado aqui? Eu vou ter cateto oposto ao ângulo, né? No caso aqui, o cateto oposto é o y, sobre o lado OP, que é a hipotenusa. Então, a gente vai ter seno de θ igual a menos y sobre módulo de OP, né? Menos y porque a gente está pegando aqui o R sendo negativo, tá? Desculpa, aqui, voltando aqui. Que a gente está pegando aqui o primeiro caso, em que R é positivo, tá? E a gente vai ver o segundo caso em que R é negativo. Então, no primeiro caso aqui, que a gente está vendo, o R ele é positivo, certo? Porém, aqui o seno nessa parte aqui, ele é negativo, né? Mas na verdade é positivo aqui também, certo? Só que aqui o valor de y aqui, né, digamos assim, é negativo. Só que vai ser positivo, né? Na verdade, eu não sei nem por que ficou negativo aqui. Na verdade, é na outra parte, na segunda parte, que a gente vai ver que é negativo. Aqui é positivo, tá, pessoal? Não sei por que está negativo aqui. Mas aqui é positivo. Aqui sim vai ser negativo, quando a gente pegar o R sendo negativo. Beleza? Vamos voltar para cá. Aqui é positivo. Então, a gente tem que o seno de θ vai ser y sobre R. Deixa eu melhorar isso aqui. Vou ter que comprar de qualquer jeito Tem que gastar do meu bolso, né? É o jeito. O professor faz isso, né? Porque eu não faço, né? Tirar do meu bolso. Eu já prometi semestre passado, mas infelizmente eu não consegui comprar, porque eu comecei a obra da minha casa, né? E acabei atrasando um monte de coisa. Então, olha só. E, claro, a mesa digitalizadora não é tão cara, tá? Mas, como eu vou precisar bastante, vai melhorar a performance na aula, né? Fazer escrita aqui não vai doer tanto o pulso, né? Outro dia estava dolorido meu pulso, de tanto escrever com o mouse, certo? Então, aqui a gente vai ter eu vou ter que acabar comprando isso aqui, né? Custa lá na base de uns 350 a 400 reais. Mais simples, né? Aquela pequena. A grandona custa mais caro, né? De 1.000 a 2.000 reais, se não me engano. Então, olha só. A gente tem essas duas relações aqui. Isso aqui a gente já sabe, né? Relação trigonométrica no triângulo retângulo. Só que agora a gente está pegando essas noções da coordenada polar, certo? Então, aqui, pela definição aqui, certo? Está meio borrado. Então, a gente vai ter que x é r cosseno θ e y é r seno θ. Beleza? Se a gente pegar um segundo caso, em que o r ele é negativo, certo? Ou seja, a gente tem que o ponto ele está oposto ao outro, né? Aonde ele seria aqui, certo? Ele vai estar oposto aqui, certo? Então, a gente pega aqui valores negativos agora, né? De x
e y, certo? Ou seja, se a gente traçar um eixo aqui, né, fica um eixo de simetria, né? São figuras simétricas, né? Os triângulos são simétricos nesse eixo, né? Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter justamente as mesmas definições, só que agora menos x, certo? Que é cateto adjacente aqui, menos x, sobre a hipotenusa, vai ser OQ, só que esse OQ é equivalente a OP, né? Já que eles são simétricos. Beleza? Então, por isso que aqui ele escreve menos x sobre OP também. Só que é menos x sobre menos r, já que o nosso r é negativo. Só que menos dividido para menos é mais. Então, a gente chega lá em cosseno de θ sendo x sobre r novamente. Aqui a mesma coisa com seno. A gente pega, só que agora o cateto oposto é y. Então, menos y sobre OQ. Que é a mesma coisa que OP, né? O OQ tem a mesma medida. Então, menos dividido para menos vai dar mais. Então, o seno também, tanto para R negativo quanto para positivo, a gente vai encontrar essa relação aqui. Seno θ é igual a y sobre R. Multiplicando cruzado, né, meio pelos extremos, a gente continua chegando aqui na nossa definiçãozinha. Então, x cartesiano é dado como R cosseno θ em polar, certo? Em coordenadas polares. E o nosso y é R vezes seno θ em coordenadas polares, tá? Então, nesses dois casos, as equações são válidas, né? Elas são verdadeiras, beleza? Outro caso é se a gente elevar ao quadrado, né? Ou seja, se eu elevar ao quadrado o x e o r cosseno θ, a gente vai ter todas as, digamos, variáveis ao quadrado, certo? Então, x ao quadrado, r ao quadrado e cosseno ao quadrado de θ. O mesmo acontece se a gente elevar tudo aqui ao quadrado, né? A gente fez o seguinte, a gente elevou aqui ao quadrado e elevou r cosseno θ ao quadrado. O que a gente faz de um lado, a gente faz do outro, né? Aqui também. Se eu elevei y ao quadrado, eu elevei r seno θ ao quadrado. Beleza? Então, a gente vai ter essas duas expressões aqui. Beleza? Só que a gente não está falando de triângulo retângulo aqui. Então, quem é x ao quadrado mais y ao quadrado? Não é a soma desses catetos, né? O y e o x ao quadrado não são catetos? Então, a soma dos catetos é igual ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, certo? Então, fazendo essa operaçãozinha aqui, somando, se a gente soma x mais y, a gente está somando r ao quadrado cosseno ao quadrado θ, mais r ao quadrado seno ao quadrado θ, que é justamente o que está escrito aqui. Certo? Somando x ao quadrado mais y ao quadrado é a soma de r ao quadrado cosseno ao quadrado θ, mais r ao quadrado seno ao quadrado θ. Beleza? Só que aqui a gente tem fator comum. Qual é o fator comum? É justamente o r ao quadrado. Se ele é fator comum, a gente coloca em evidência, né? Colocando em evidência, a gente tem essa segunda linha aqui. Ou seja, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado θ mais seno ao quadrado θ. Só que essa relaçãozinha aqui é relação fundamental trigonométrica. Ou seja, essa soma ali é igual a 1. Se essa soma aqui de cosseno ao quadrado θ mais seno ao quadrado θ é igual a 1, então vai ser 1 vezes o r ao quadrado, que é justamente o r ao quadrado. Certo? Então, aqui a gente tem
essa relaçãozinha. Ou seja, r ao quadrado é y ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado. E não precisava fazer tudo isso, mas é para a gente entender que dá para fazer isso. Porque no triângulo aqui, a gente tem que aqui é r, aqui é menos x, aqui é menos y, né? Então, r ao quadrado, só de olhar aqui para o quadrado, ou o triângulo, né? E fazer o teorema de Pitágoras, a gente sabe que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só que aqui é negativo, negativo, vai ficar positivo de qualquer forma, né? Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Aqui, só no triângulo já dá para ver isso, né? Mas aqui é outra forma de provar, certo? E passando, claro, a raiz quadrada em ambos os lados, a gente vai ter que o r, se a gente pegar só o r, vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Ou seja, a gente remete lá àquela situação da técnica de integração por substituição trigonométrica, certo? Então, se a gente tem aqui x e aqui a gente tem y, então quem vai ser a minha hipotenusa? Vai ser justamente a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Beleza? Então é basicamente isso, que é justamente o nosso r, né? Só que aqui a gente vai ter só a parte positiva porque é uma medida positiva. Mas nesse caso em que a gente tem r, a gente viu que tem dois casos, né? O r pode ser tanto positivo como negativo. Por isso que a gente considera as duas entradas, né? Tanto positivo como negativo. Beleza? Aqui, nesse caso, se a gente pegar x sobre y, ou desculpa, y sobre x, é a mesma coisa que escrever r seno θ, já que é o y, e r cosseno θ, já que é o x. Simplificando aqui, ó, r dividido por r é 1. Sobra quem? Seno sobre cosseno. Só que essa relação seno sobre cosseno, a gente sabe que é a tangente de θ. Então, a tangente de θ é outra relaçãozinha em função de coordenadas polares que a gente pode colocar em função de coordenadas cartesianas, que é y sobre x. Beleza? Então, essa daqui é uma substituição que a gente pode fazer também. Tá? Então, a gente viu uma substituição que pode ser feita, né, de polares para cartesiana. Essa daqui é outra substituição. Essa daqui é outra substituiçãozinha que a gente pode fazer, certo? 3. Essa substituiçãozinha também, essas duas aqui também podemos fazer. E essas aqui são as principais, né? Essas aqui são as principais. Tanto o y como o x, né? A gente pode substituir por coordenadas polares r cosseno θ e r seno θ, respectivamente. Ou utilizar essa daqui de cima também, tá? A gente pode utilizar essa de cima aqui. Se não tiver nesse modelo aqui, a gente utiliza as de cima, tá? Pode utilizar essas, no caso aqui, essas duas e mais essas duas aqui, para fazer a substituição, beleza? Então vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui. O ponto cujas coordenadas polares são -6 e 7π, né, está colocado no gráfico da figura 11, que é a figura que eu vou mostrar depois para vocês. Vamos encontrar suas coordenadas cartesianas, certo? Retangulares. Coordenadas cartesianas. Então, vamos lá. A gente sabe, por definição, que x é r cosseno θ e y é r seno θ, beleza? E a gente sabe que esse ponto aqui é dado por r θ, certo? R θ. Então, aonde tem r aqui, a gente substitui por -6, e aonde tem θ, 7π, beleza? Então, quem vai ser o r aqui? -6. Então,
Substituímos aqui por o R por menos 6 vezes o cosseno de θ, que é 7π. Aqui é a mesma coisa. YR seno θ, então vai ser menos 6 seno de 7π. Beleza? Então, esse cosseno de 7π é raiz de 2 sobre 2. Por quê? Esse 7π ele é equivalente ao ângulo de 45 graus. A gente sabe que cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Mas, professor, é 7π, certo? 7π não é 45, mas 7π ele é equivalente a quanto? Ó, aqui é 180 dividido para 4, 45, né? 45 vezes 7 dá 215, certo? 215, é isso? 45, 35 sobre 3, vai dar, opa, vamos ver aqui, né? Dá 45 sobre, ou 35 sobre 3, né? E 7 vezes 4, 28. 29, 31. Dá 315, na verdade, né? 315 graus. Só que a diferença para chegar a 360 graus, né? Dar uma volta completa, é quem? Se eu pegar essa diferença aqui de 360 menos 315, é justamente 45 graus, certo? Que é o que falta. Então, o cosseno de 7π é justamente o ângulo, o cosseno de 45 graus, só que a gente tem que avaliar o seguinte: no ciclo trigonométrico, qual é o sinal que tem aqui no quarto quadrante, certo? E aqui a gente tem o primeiro quadrante, o segundo, terceiro e o quarto quadrante, certo? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Aí a gente tem o sinalzinho o sinal do cosseno, né? Então, aqui do cosseno, a gente vai ter que aqui vai ser mais, aqui menos, aqui menos, aqui mais. Beleza? Então, esses são os sinais do cosseno. E a gente sabe que esse ângulo de 315, ele está bem aqui, certo? Ele está localizado justamente entre 270 e 360, no quarto quadrante. Então, ele vai ser positivo, beleza? Isso para o cosseno. Tranquilo? Isso aqui é a trigonometria, tá? Aqui, o seno de 7π vai ser também o seno de 315 graus, ou seja, equivalente ao seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Mas por que que deu negativo? Porque o sinal do seno, né, no ciclo trigonométrico, o sinal dele vai ser o seguinte, não vai ser essa ordem. Vai ser aqui mais, aqui menos e esse último aqui vai ser menos. Então, aqui no quarto quadrante, onde está o 315 graus, eu tenho que vai ser negativo. Por isso que aqui a gente tem menos raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, deixa eu apagar isso aqui. Multiplicando aqui, né? Fazendo 3 vezes raiz de 2 sobre 2, ou seja, eu pego 6, desculpa, é 6 dividido por 2, que dá 3. E menos vezes esse menos aqui vai ser mais. Por isso que aqui a gente tem 3 raiz de 2 positivo. Aqui o 6, eu divido por esse 2 aqui, fica 3. Só que está negativo vezes positivo, é negativo. Então, fica menos 3 raiz de 2. Então, a gente tem um ponto no eixo de coordenadas cartesianas, no plano cartesiano, como sendo menos raiz de 3 raiz de 2 e 3 raiz de 2. Tá? Então, vamos ver como é que fica isso aqui no GeoGebra, né? Como é que fica isso aqui no GeoGebra?
se abrir. Vamos lá. Então, aqui o ponto, vou chamar de ponto P, tem como coordenadas menos SQRT de 2, né? 3 raiz de 2, menos 3 raiz de 2, vírgula, e 3 vezes SQRT de 2. Beleza. Olha só onde é que vai estar esse ponto P. Bem aqui, ó. Tranquilo? Então, a gente vai pegar aqui o segmento que parte da origem até esse ponto P. Beleza? Então, vou chamar esse ponto A aqui, né? Vou renomear ele de ponto O, que é a origem. Beleza. Então, a gente tem esse segmento. Só que vocês podem ver aqui, né, que o R é negativo. Então, a gente tem que pegar o oposto, né, a esse ponto. Então, quem vai ser o oposto a esse ponto? O oposto a esse ponto aqui. Deixa eu duplicar ele. Ver se eu consigo duplicar, né? Duplicar entrada. Deixa eu ver se eu consigo deslocar. Eu não consigo deslocar. Deixa eu voltar aqui. Então, na verdade, a gente vai ter esse segmentozinho aqui, ó. Daqui para cá. Certo? Vou chamar esse ponto Azinho aqui de P'. P'. Certo? E aqui é justamente onde seria aqui o nosso segmento. Beleza? Ou seja, justamente o que a gente queria, né? Então, se eu pegar aqui, vou formar o ângulo. Olha lá. Deu bem próximo, né? Não deu igual porque eu não acertei o ponto certinho, tá? Coloquei aleatório aqui. E deu bem próximo, né? 315,04, né? Mas se eu acertar o pontinho aqui, o ponto P', nosso ponto P' aqui, vou trocar aqui as coordenadas. Vou botar do jeitinho que é lá, né? No caso, vai ser ao contrário, né? Vai ser 3 vezes SQRT de 2 e aqui menos 3 vezes SQRT de 2, né? Que é a raiz de 2. E dou um Enter. Agora sim, ó, ajustei e deu justamente os 315 graus que a gente queria. Beleza? Então ficou bem fácil aí agora, né? Já que eu acertei o ponto P'. Então, na verdade, é esse daqui que a gente quer. Tranquilo? Então, deu uma volta aqui de 315 graus. Beleza? Dúvida aqui? Bem simples, né? Então, vamos lá. Então, se é isso aí, né? Então vamos ver aqui se é verdade. Ó. Justamente isso, né? Opa, é o contrário, né? Aqui, essa reta que é a tracejada. Eu acabei colocando errado. Tracejada e essa daqui que é a não tracejada, né? Só isso. Porque aqui é inverso, né? Inverti a ordem. Então, tá aqui, ó. Justamente o que a gente queria. Então, esse ponto P aqui, certo? Em coordenadas polares, é equivalente a esse ponto menos 3 raiz de 2 e 3 raiz de 2 em coordenadas cartesianas. Beleza? Foi o que a gente encontrou aqui, né? Esse ponto P
Aqui ele dá em forma decimal, tá? Mas é menos 3 raiz de 2 vezes e 3 raiz de 2, tá? Ou seja, aproximadamente 4,24, certo? Então, vamos lá. Então tá aí a nossa... E aqui o nosso ângulo de 7π, beleza? Então o que que falta para vir até aqui? Justamente os 45 graus, certo? Beleza? Então vamos seguindo aqui. Então, se a gente pode transformar uma coordenada polar em coordenada cartesiana, a gente também pode fazer o mesmo com a equação polar. Então, se a gente tem uma equação polar, r², 4 seno de 2 θ, a gente pode também transformar ela em uma equação cartesiana, beleza? Então, a gente tem essa equação polar, r² cos 4 seno de 2 θ, certo? E a gente vai fazer as substituições. Mas antes, a gente não sabe quem é 2θ. A gente sabe quem é seno θ, mas não sabe quem é seno de 2θ, certo? Como a gente não sabe quem é seno de 2θ, seno de θ a gente sabe quem é. É R, desculpa, R não, é Y sobre R, certo? Cateto oposto sobre a hipotenusa. E o seno de 2R a gente não sabe. Porém, a gente sabe quem é a identidade trigonométrica equivalente a seno de 2R, seno de 2π, certo? A gente sabe. É essa daqui, ó. Seno de 2π, a sua identidade é 2 vezes o seno de... Ou seno de θ, desculpa, seno de θ. Seno de 2θ é igual a 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Beleza? Então, a gente pode fazer essa substituição, né, dessa identidade. E aqui, no caso, agora a gente tem quem é seno e cosseno. Seno é y sobre r e cosseno é x sobre r, né? Cosseno θ, a gente viu lá pelas definições, que é x sobre r. Então, substituindo aqui, a gente vai ter que o seno de 2θ é 2 vezes o y sobre r vezes o x sobre r, certo? Essas duas frações. E o r²? O r² a gente também viu. O r² é x² mais y². Basta substituir agora, certo? Então, quem é r²? É x² mais y², que é igual a 4 vezes da equação, 2 da substituição que a gente fez, vezes y sobre r, vezes x sobre r, certo? 2 vezes 4, 8, vezes x, vezes y, 8xy. E r vezes r, r². Beleza. Só que r² apareceu aqui novamente. A gente tem que substituir por x² mais y² novamente, certo? Então, substituindo aqui, a gente vai ter que x² mais y² é igual a 8xy sobre x² mais y². Passando esse x² mais y² multiplicando com ele mesmo, a gente vai ter o quadrado dele, né? Então, a gente vai ter que é x² mais y² ao quadrado igual a 8xy. Então, essa expressãozinha aqui, em coordenadas polares, essa equação, é equivalente a essa equação aqui. Beleza? Em coordenadas cartesianas. Vamos ver se é verdade? Vamos lá.
Só que antes disso, a gente tem que escrever essa equação aqui em função de θ, certo? Então, a gente tem que tirar esse r ao quadrado daqui. Como é que a gente faz? Passa a raiz quadrada em ambos os lados, né? Então, a gente vai ter o quê? Que r vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4 seno de 2θ, certo? 4 seno de 2θ. Então, vamos substituir essa equação aqui. Vamos colocar ela no GeoGebra. Novo. R, do jeito que está lá, tá? R é igual a S, que é RT, raiz quadrada de 4 vezes o seno, seno de 2 vezes θ. Não tem θ aqui, então eu vou procurar aqui, ó, símbolos, letras, aqui embaixo letras gregas, θ, bem aqui, ó, θ, e dou um Enter. Olha a curva que ele me dá. Essa curva bonitinha aqui, ó, certo? Que não é infinito, ela tem um nome, tá? Ela é uma rosácea de 2 pétalas. Uma rosácea de 2 pétalas. A gente vai ver isso na próxima aula. O nome direitinho das figuras. Então, essa curva aí é uma rosácea. Agora, vamos colocar a outra equação em coordenadas cartesianas, tá? Essa coordenadas polares, ela tem aqui essa malha, tá? Então, essa malha aqui é da coordenada polar. Beleza? E é claro que a gente tem que mudar aqui os valores, né, numéricos. Então, essa curva aqui é uma coordenada, ou essa malha é das coordenadas polares, certo? E a gente tem também a curva das coordenadas em coordenadas cartesianas, né? Deixa eu voltar aqui para coordenadas cartesianas. E a gente obteve a nossa equação lá como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado, isso tudo ao quadrado, e é igual a 8xy. E dou um Enter. Opa, cadê a nossa equação? Nossa equação está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui nome e valor. Essa daqui em vermelho é a nossa equação da curva. E essa em preto é a nossa equação cartesiana. Então, ó, vou sumir com a equação em vermelho. Opa, com uma preta no lugar. Ou seja, é a mesma curva, certo? Vou tirar aqui a equação cartesiana, fica a vermelha, certo? Então, elas estão sobrepostas porque essas duas curvas são equivalentes. Se elas são equivalentes, então está correta a nossa resposta aqui, certo? Então, elas são equivalentes em coordenadas polares e aqui em coordenadas cartesianas, beleza? Tranquilo aqui, né? Então, vamos ver mais um exemplo aqui. Achar a coordenada polar, rθ, do ponto, né? Sendo r positivo e θ entre 0 e 2π. Ou seja, ele dá uma volta completa, certo? 360 graus. Entre 0 e 2π. Para o ponto cuja a representação cartesiana é menos raiz de 3 e menos 1, certo? Então, aqui a gente tem quem é x e quem é y, certo? Nas coordenadas do ponto, né? Na coordenada cartesiana, certo? Então, esse aqui é o nosso x, esse aqui é o nosso y. Beleza? Então, a gente sabe, né? A gente viu lá atrás, que o r ele vai ser dado como sendo mais ou menos a raiz quadrada de x ao quadrado
mais y ao quadrado, certo? Beleza. Então, só que aqui tem uma restrição. Qual é a restrição? A gente quer somente o R positivo. Se é o R positivo, então a gente não precisa colocar mais ou menos. Ou seja, a gente tem que ver somente a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, quem é x e y? Já foi dado aqui, ó. Basta substituir aqui quem é x e quem é y. Quem é o x? É menos raiz de 3. Menos raiz de 3. Só que está ao quadrado, certo? Menos raiz de 3 ao quadrado. E aqui, o y é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado. Só que aqui o menos vai ficar mais por conta do quadrado, né? E a raiz vai embora por conta do quadrado também. Então, a gente vai ter que essa raiz quadrada vai ficar 3 mais... E menos 1 ao quadrado fica positivo, né? Então, fica 3 mais 1. Então, a gente vai ter simplesmente a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Certo? E fica fácil de ver isso aqui depois, a gente vai ver no gráfico. Então, 2. Então, o nosso R aqui é justamente igual a 2. Beleza. Só que acabou aí? Não. A gente tem que saber o ângulo θ, certo? O ângulo θ, a gente viu lá atrás que ele pode ser dado de várias formas, mas uma delas em que a gente já sabe quem é x e y, e não precise do R, é justamente a tangente através da tangente do θ. A gente viu lá atrás que tangente de θ é y sobre x, certo? Então, quem é y e quem é x aqui? Basta substituir, certo? O y é menos 1 e o x é menos raiz de 3, certo? Menos dividido para menos vai dar mais, e fazendo a racionalização aqui, vai ficar raiz de 3 sobre 3, certo? Então, a gente tem aqui raiz de 3 sobre 3. Só que tem um porém, né? Tem um porém. Aqui, o θ ele está entre 0 e 2π, certo? Só que agora, o nosso θ ele tem que estar entre esses dois ângulos aqui, entre π e 3π sobre 2, certo? Entre π e 3π sobre 2. Beleza? Aí por que disso? Porque o ângulo θ ele vai ser dado por arquitangente certo? De raiz de 3 sobre 3, certo? Então, nosso ângulo θ aqui, ele vai ser equivalente a... Ah, professor, não sei. Então, vem aqui, ó. Arquitangente, aí faz aqui SQRT, raiz de 3 sobre 3. Opa, sobre 3. É 30 graus. E a gente sabe que 30 graus é π sobre 6, certo? Então, isso aqui é equivalente a π sobre 6. Beleza? Só que π sobre 6 é equivalente a, como eu falei, né? Equivalente a 30 graus. Beleza. Só que aqui, se vocês observarem, onde é que está esse ponto menos 3, menos raiz de 3, menos 1? Se a gente for colocar aqui no plano cartesiano. Vai estar aqui, ó, menos raiz de 3. Raiz de 3. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Não vai dar espaço.
colocar assim. Aqui o x, aqui o y. Que é a origem, certo? Então vai ser aqui, ó, menos raiz de 3. Aqui, que é o nosso x. E o menos 1 aqui. Na verdade, esse menos raiz de 3 é maior do que menos 1, né? Então, ele tem que ficar mais distante. Ficar mais ou menos aqui. Ele é mais ou menos aproximadamente 1,73, né? Então, é menos 1,73. Então, ele está mais próximo do 2 do que do 1, certo? E aqui o menos 1. Então, o nosso ponto ele vai estar onde? Bem aqui, ó, nossa coordenada. Nosso ponto P, nossa partícula. Certo? Então, ele vai estar onde? Primeiro, segundo, terceiro quadrante. Certo? E aqui é o nosso quarto quadrante. Então, vai estar no terceiro. Se está no terceiro, então vai ser maior do que 180 graus. Então, a gente vai ter que pegar a equivalência desse ângulo formado aqui. Certo? O ângulo formado aqui, ou seja, e os 30 graus aqui. Aqui a gente tem os 30 graus. Então, qual é a equivalência desse ângulo de 30 graus? Que é o nosso π terços, ou π sextos. Quem é esse ângulo aqui equivalente? Eu vou somar mais 180. Olha só, a reta aqui, ó, é 180 graus. Certo? É ângulo raso aqui, ó. Então, eu vou somar mais 180 até chegar aqui. Então, 180 mais 30. Certo? Esse ângulo aqui é de 180. Então, 180 mais 30 vai dar 210. Então, esse ângulo aqui total, né, é 210. 210 graus. Certo? E quanto é 210 graus em pi radianos? 210 é 180, certo? 180 mais 30. Então, é pi, 7 pi sextos. Certo? Porque π é 180 dividido por 3, ou dividido por 6, 30. E 30 vezes 7, 210. Certo? Então, aqui é múltiplo de 7. 7 vezes 3, 21, certo? Então, vai ser 7 vezes 30, né, vezes 6, né? No caso, vai dar 210. Ou 7 vezes 30, né? Que vai dar 210. Então, eu tenho um ângulo aqui que é 7 vezes o 30. Beleza? 210. Tranquilo? Então, na verdade, esse ângulo aqui vai ser 7 pi sextos. Eu tenho que fazer toda essa variação também, tá? Beleza? Aqui a gente sabe no primeiro quadrante. Só que como a gente viu aqui agora há pouco, o ponto está bem aqui, nossa partícula. Beleza? Então, a gente vai ter basicamente isso aqui. Certo? Certo? Aqui, essa distância daqui até aqui é menos raiz de 3. Essa distância daqui até aqui é menos 1, né? Já que aqui o nosso ponto é menos 1. Menos 1. E aqui é menos raiz de 3. Certo? Formando aqui esse triângulo. Retângulo, né? Cabeça para baixo, digamos assim, né? De ponta cabeça, a gente vai ter esse triângulo retângulo aqui, formando aqui, onde a gente pode fazer o teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, menos raiz de 3
ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Certo? E a gente vai verificar realmente que R vai ser 2. E aqui vai ser 3, mais 1, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Né? Beleza? Então tá aqui, ó. Justamente o ponto P vai estar bem aqui, né? Beleza? Tem muito segredo, né? O mesmo a gente consegue fazer, deixa eu ver, só para finalizar aqui, né? Já está acabando aqui. Já tem uma sequência de exercícios. Só para a gente finalizar, acha a equação polar agora do gráfico da equação cartesiana dada por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x igual a zero, certo? Aí a gente sabe quem é x e quem é y. Né? X é r cosseno θ e y, faltou um rzinho aqui, tá? É r seno θ, para vocês verem como os livros trazem algumas coisas erradas. Principalmente esses livros antigos aqui, que é dos anos 70, 80, né? Leitold é um deles, tá? Então aqui, a gente basta substituir dentro dessa equação cartesiana, certo? Que está em função de x e y aqui. Então, substituindo onde tem x, certo? A gente poderia também fazer logo essa substituição completa aqui, né? Ou seja, quem é x ao quadrado mais y ao quadrado? Não é r ao quadrado? A gente poderia fazer logo direto, certo? Que é justamente o que aparece aqui, ó. R ao quadrado menos 4 vezes x. Quem é x? R cosseno θ. Tá aqui, ó, R cosseno θ. Beleza? Poderia fazer logo essa substituição inteira aqui, certo? Sem ser o passo a passo. Mas vamos ver o passo a passo, né? Como é que fica. Passo a passo aqui, ele faz o seguinte. O x não é R cosseno θ, substitui aqui por R cosseno θ, vai ficar R ao quadrado cosseno quadrado de θ. O y é R seno θ, então vai ficar R ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Menos 4 vezes x. Quem é x? R cosseno θ. Então tá aqui, ó. Fizemos só as substituições. Igual a zero. Aí a gente faz aquele mesmo processo, né? Eu tenho aqui, vou apagar isso aqui. Eu tenho aqui fator comum aqui e aqui, né? Que é o r ao quadrado. Coloco em evidência, eu vou ficar com r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Só que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, a gente já viu que é 1. Então vai ficar 1 vezes r ao quadrado. É justamente só o r ao quadrado, né? Já que r ao quadrado vezes 1 é r ao quadrado. Com r ao quadrado menos 4r cosseno θ igual a zero. Colocando de novo em evidência aqui, opa, deixa eu só voltar aqui, pessoal. Toda vez dá esse problema. O r aqui, ó, é fator comum aqui novamente. Então, colocando em evidência só um r, vai sobrar um r aqui desse r, e aqui desse outro vai sobrar 4 cosseno θ, que é justamente o que está aqui. Tá? Então, fazendo aquelas definições de equações, né? Já que eu tenho um produto de r vezes r menos 4 cosseno θ igual a zero, então, ou r é igual a zero, ou r menos 4 cosseno θ é igual a zero, já que o produto entre eles é zero, certo? Então, a gente sabe que r é igual a zero, ou r menos 4θ vai ser igual a zero, certo? Então, r igual a zero é a distância da origem até o ponto P, certo? Até a partícula. Então, se r é igual a zero, não tem medida fora o nulo, né? Então, ele está na origem. O ponto P coincide com o ponto O, né? Que é a origem. Beleza?
Então, ele não tem ali comprimento, né? Não tem comprimento. Segmento OP. Contudo, né, a gente vai ter ali R menos 4 cosseno θ, certo? Justamente a equação que a gente queria. E já que R é igual a θ, ou igual a zero, quando θ é π meio, certo? Então, a gente pode ter o seguinte gráfico, né? Da equação R igual a 4 cosseno θ, passando o menos 4 cosseno θ para o outro lado da igualdade, tá? Então, a gente vai ter R igual a zero quando o θ for π meios, ou seja, cosseno de π meios, ou seja, cosseno de 90 graus é zero. Então, 0 vezes menos 4 é zero. Então, R é igual a zero, beleza? Por isso que aqui a gente tem que R vai ser igual a zero quando θ for π meio. Então, a gente pode escrever a equação polar do gráfico como sendo 4R cosseno θ. Beleza? Vamos escrever isso aqui, né? R é igual a 4. Deixa eu apagar essas duas aqui. Ficar confuso. Então, R é igual a 4 vezes cosseno. Deixa eu ver se funciona esse barra θ. Não funciona essa linguagem aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui mesmo, né? Θ. Opa. Θ. Dá um Enter. Então, a gente tem o seguinte. E a equação vai ser uma circunferência de raio 2. Tá? Então, essa curva vai nos dar justamente aqui uma circunferência de raio 2. Tá? Beleza? De centro 2 aqui, né? No ponto 2, 0. Beleza? Então, tá aí. A gente pode escrever essa equação aqui, né? Que é a equação de uma circunferência. Se a gente reduzir, né? Reescrever ela, a gente chega justamente a essa equação aqui, que é na forma mais familiar, né? Que a gente conhece. Então, eu tenho centro 2, 0 e raio 2, certo? Beleza? E é justamente a gente chega aqui, ó, em x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Ou seja, esse 2 não é o nosso raio, justamente que a gente encontrou aqui, né? Calma aí. Justamente que a gente encontra aqui de raio, né? A gente substitui aqui por 2. Beleza? Tá aí. Já que ele dá uma volta completa, né? 360 graus. Então é isso, pessoal. Vamos fazendo esses exercícios, tá? Esses exercíciozinhos aqui, tá? Façam bastante, né? Principalmente para quem é interessado aí nessa parte de astronomia, né? Porque isso aqui é uma base para astronomia, né? Caso queiram entender um pouquinho mais. Isso aqui é a base mais simples que tem, tá? Os cálculos são bem complicados. Olha só, aqui tem esses exercícios, né? Para transformar em equação cartesiana, né, as equações polares. Aqui em equações polares, as equações cartesianas, essas equações cartesianas. Aqui é só as coordenadas polares, né? Só para fazer as avaliações e verificar. Aqui
A gente vai ver alguns gráficos, tá? De coordenadas polares na próxima aula, certo? Aqui uma circunferência, né? Aqui uma bem parecida com aquela, certo? Então a gente vai identificar como será o gráfico da função só de olhar para o seu formato. Olha só esse formato aqui, ó, 5 cosseno θ. Foi justamente parecida com o exercício que a gente acabou de fazer, né? Olha a aparência dela aqui, ó. Opa, deixa eu voltar para cá. É R igual a 4 cosseno θ. E a gente viu que é uma circunferência. Então, só de olhar para esse formato aqui, a gente vai saber se é uma circunferência ou não, certo? Então, aqui é circunferência, certo? A gente vai ver outros resultados aqui. No caso aqui, ó, coordenadas polares, né? A gente vai ter uma limação, o nome dessa figura aqui, limação com um nó, né? A gente tem um nó aqui, né, no meio, essa voltinha aí, uma limação com um nó. E ela tem esses dois formatos aqui, certo? Da soma de um coeficiente mais outro coeficiente vezes o cosseno ou o seno do θ, né, mais ou menos. Certo? Então, ó, limação com um laço. É esse daqui, ó. É um laço. Cardioide. Ou seja, cardioide porque ele parece um coraçãozinho, né? Não é coração, mas parece. Certo? Aqui a gente tem uma limação com um dente, né? Ou seja, a gente não dá uma volta, a gente só tem essa parte aqui que é côncava, né? Aqui nessa parte aqui, digamos assim. E aqui limação convexo, que ele é oval, né? Ele não parece nem uma elipse e nem uma circunferência. Ele é meio que oval, beleza? Então a gente chama de limação convexa. E a gente tem outras figuras também, né? Como essa daqui, né? Que eu falei para vocês logo no início. Então isso aqui é uma rosácea. O nome dessa figurinha é rosácea de 4 pétalas, né? 1, 2, 3, 4 pétalas, beleza? E assim por diante. Aqui é a espiral de Arquimedes, certo? E aqui outras figuras, né, de interseção. A gente vai ter que saber como fazer essas interseções para encontrar áreas entre essas figuras, né, se der tempo a gente chega aqui na próxima aula. A área de uma região de coordenadas polares, ou seja, como encontrar a área dessa região aqui, desse cardioide, né? No caso aqui eu acho que é uma limação, né? Limação. Beleza? Então é isso. É claro que a gente vai utilizar a integral definida para calcular isso, certo? Tá aqui, ó. Por exemplo, tem como calcular aqui utilizando duas figuras por coordenadas polares e a gente que, por exemplo, quer calcular somente a área que está fora dessa interseção aqui, né? Tem como calcular. Tem também como calcular a interseção entre essas duas figuras, né? No caso aqui, essa área aqui. Tem como calcular também, certo? Beleza? A gente vai ver, se der tempo, tudo isso aqui. Claro que eu vou passar algumas definições, né? Mais rápido do que outras. Então, é bem simples, acabou. No caso aqui foi a última parte, né? Aqui já acabou a explicação, tá? E começa os exercícios. Então, é bem rápido. Na próxima aula a gente vai ver como calcular, como encontrar esses gráficos, né? Construir esses gráficos e como calcular a área. E assim a gente termina a parte da segunda prova, beleza? Conteúdo da segunda prova. Assim que eu terminar a lista de exercícios, eu mando para vocês. Então, eu vou dar um tempo mais estendido, né? Como eu fiz com a primeira lista de exercícios, tá? No caso, vai ser até a terceira prova, tá? Quem quiser entregar, não é obrigatório. Então, para quem quiser entregar essa segunda lista que eu vou passar agora, pode entregar lá para a terceira prova, tá? Vai ser em outubro. Vai ter mais de um mês aí para fazer, tá? Então,
Creio que até sexta-feira eu envio para vocês. Se eu não conseguir, me cobrem, tá? Porque eu acabo esquecendo. Eu tenho muita coisa mesmo. Como eu falei para vocês, eu não trabalho só na Federal. Eu trabalho na Estácio. Eu tenho 4. Agora me deram mais uma. Eu tenho 5 disciplinas para lecionar lá. Tenho 4 na Federal. Terminei minha dissertação do mestrado, só que agora eu tenho que enviar os últimos detalhes, né? Então, estou um pouco ocupado com isso. Tem mais 2 pós que eu estou finalizando, né? Que eu tenho que enviar o artigo, né? Que é um artigo. Então, tem muita coisa, tá, pessoal? Então, tentem me lembrar aí, porque eu acabo esquecendo mesmo, tá? Beleza? Então, tenho muita coisa e fora a construção da minha casa, como eu falei para vocês, tá? Então, complicado. Mas eu aguento. Já passei por coisas piores. Já peguei até 9 disciplinas uma vez na Federal. Estava estudando de manhã, de tarde, de noite. Parecia um zumbi. Mas passei. Só reprovei uma. Reprovei uma dessas 9 disciplinas. Beleza? Mas é isso aí. A luta vem e a gente tem que vencer. Beleza? Então, não durmam, tá? Porque as notas não foram tão altas. Então, dá para recuperar nessa segunda prova, tá? Para recuperar. Então, até a próxima, pessoal. E Valeu, até mais, pessoal. boa semana. Até a próxima.